Resposta a Jesus. Filhos da alma, procuremos diariamente um instante de recolhimento interior. Asserenemos a mente, leiamos uma página que nos relembre as lições de nosso Mestre e façamos uma análise de nós mesmos sobre o convite que Jesus nos formulou há mais de 2000 anos, consistente no amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus ainda espera a nossa resposta e dela depende a felicidade que tanto procuramos. Somente precisamos dizer sim a Jesus, meus filhos, e isto significa dizer sim ao amor. O que tem nos impedido de fazer isso? Refletir com Jesus é das mais eficientes terapias espirituais colocadas à nossa disposição. Olá, sejam todos bem-vindas e bem-vindos à nossa live especial com o nosso querido amigo, escritor, orador, José Carlos De Luca. Para nós, da Intelitera Editora e da Letra Mais Editora, é uma alegria imensa estarmos lançando oficialmente o livro Simplesmente Francisco. Nós estamos radiantes, muito felizes mesmo, e queremos agradecer a todos vocês que vão acompanhar essa live, que aceitaram o convite que nós fizemos, e também queremos agradecer não só a quem está nos acompanhando, mas também a quem está transmitindo essa live. Porque além do canal de Facebook, do YouTube, do De Luca e da Intelitera Editora, nós temos vários amigos de vários locais do Brasil transmitindo essa live. Então, eu quero agradecer em nome da Intelitera e também em nome do De Luca, que eu sei que ele também vai agradecer, mas é muita gente, então eu vou falar em nome de nós dois, da Intelitera e também dele, que agradecendo a Web Rádio Fraternidade de Uberlândia, Minas Gerais, Web Rádio Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul, Rádio Esperança do IDEAC TV Secal, de Florianópolis, Santa Catarina, Rádio PL Coromandel Espírita, Minas Gerais, Espiritize de Ribeira do Pombal, Bahia, TV Nova Luz do Rio de Janeiro, Sintonia Maior Play de Ituiutaba, Minas Gerais, Seridó Espírita de Currais Novos, Rio Grande do Norte, Instituto Goiano de Estudos Espíritas de Goiânia e a organização Fraternidade Sem Fronteiras, que é a nossa querida beneficiária dos direitos autorais do livro Simplesmente Francisco, e teremos também a participação do Wagner Moura, que é o presidente dessa instituição maravilhosa. Mas agora vamos chamar o nosso amado José Carlos De Luca. Olá, boa tarde, Cláudia, boa tarde a todos os amigos e amigas que estão conosco aqui. Uma alegria estar aqui reunidos, podendo apresentar oficialmente ao nosso público a obra Simplesmente Francisco, que eu talvez
diria hoje, né, é a obra da minha vida, né? É a obra que mais me envolveu, mais me encantou, e certamente por essa figura iluminada, adorável, que é Francisco de Assis. Então, uma boa tarde a todos. Espero que esse nosso encontro de hoje traga os ares de Assis, os caminhos pelos quais Francisco trilhou, e que a mensagem desse homem de 800 anos atrás possa hoje encantar as nossas vidas, trazer luz, trazer orientação, nos aproximar de Jesus, que era o grande objetivo de São Francisco. Então, uma saudação a todos, aos nossos amigos, leitores que nos acompanham, que já têm adquirido a obra, e que ainda vão, porventura, adquirir. Então, eu me sinto aqui numa festa espiritual, né, emocionado, por esse momento que eu trabalhei por muitos anos, né? É uma obra que eu levei, eu acho que ela veio em muitas etapas, né? Tentei muitas vezes, parei, interrompi, retomei, voltei, parei, e agora, depois de muitos anos, nós concluímos esse projeto, e então é motivo, uma conquista pessoal minha, que eu fico muito feliz de poder estar aqui nessa tarde. Muito obrigada, De Luca. Muito feliz mesmo de estarmos aqui. E vamos franciscar? Vamos? Ótimo. Eu acho que essa é a grande proposta do livro, né? Como é que a gente transforma, né, Francisco, né, num nome em um verbo, né? Um verbo de ação. Então, nós recebemos algumas perguntas. E a Carla, ela faz a seguinte pergunta: esse livro é uma biografia ou ele traz reflexões edificantes como os seus livros que você já escreveu? Não, Carla, obrigado pela sua pergunta, né? Muita gente também tem questionado isso. Não é uma biografia de São Francisco, mesmo porque o mercado, né, literário já contempla inúmeras obras boas a esse respeito, de autores nacionais, autores estrangeiros, e eu não teria essa pretensão, e talvez nem essa condição de ser um historiador da vida de Francisco. Me faltam requisitos intelectuais para tal tarefa, né? Então, o livro, ele apenas... eu extraí, vamos assim dizer, 30 passagens da vida de São Francisco, que me pareceram passagens essenciais. Há muita coisa a se escrever sobre São Francisco. Se eu quisesse escrever 60 capítulos, eu não ia esgotar a vida dele. Se eu talvez quisesse escrever 2, 3 livros, eu talvez ainda não seria capaz de explorar todos os ângulos pormenores da vida dele. Então, o livro eu escolhi, dentro daquilo que me pareceu ser mais importante, né, dentro de uma linha do tempo, desde o nascimento dele até a morte dele, alguns fatos que me mostraram ângulos importantes da vida de São Francisco. É claro que teria muito mais coisa a dizer, mas eu me pautei por aquilo que, na minha visão, na minha modesta percepção, me pareceu essencial para aqueles que nunca tiveram uma compreensão, né, um conhecimento maior da vida dele, né? Porque eu creio que São Francisco é uma pessoa muito conhecida, muitos sabem, por ele ser um santo da paz, o protetor dos animais, o protetor da ecologia, mas talvez poucos irmãos conheçam, né, um pouco mais da vida dele, desde o nascimento até a morte,
portanto, eu quis ofertar a esse público, né, que não tem, assim, um conhecimento maior, fatos essenciais da vida dele, para que a gente pudesse, pelo menos, começar a ter um contato mais próximo, mais estreito. E, a partir desses fatos, é claro, eu faço algumas reflexões a respeito de como o que aconteceu há 800 anos atrás pode ser útil para nós. O que é que São Francisco, de 800 anos atrás, a mensagem dele, como é que ela pode nos ajudar hoje a encontrar também a paz, a alegria, a fraternidade, o amor, e por isso nós criamos assim o verbo franciscar, né? Como é que a gente pode também, de alguma forma, seguir os passos de São Francisco. Não adorá-lo à distância, ele é o santo da paz, ele é lindo, ele é protetor dos animais, né? Protetor da ecologia, e tudo bem. Não, a proposta é como é que esse Francisco fala comigo hoje, como é que a gente pode, né, aceitar o convite dele de a gente também incorporar-se à comunidade franciscana no mundo para nos aproximarmos de Jesus e de uma terra, né, de um mundo mais feliz. De Luca, a Claire, a Thaís, a Catarina e a Silvana perguntaram como você se inspirou e como surgiu a intuição para escrever o livro e por que o título Simplesmente Francisco. Bom, primeiro nasce uma admiração por ele, né? E essa admiração surgiu já desde a minha adolescência, juventude, e essa admiração, ela surge, eu recuando no tempo, ao perceber São Francisco um santo alegre. Aliás, nós temos um capítulo do livro que a gente trata dessa questão. Então, geralmente, a visão que se passa dos santos, né, a visão que se passa da maioria daqueles que a Igreja Católica consagrou como espíritos iluminados, é uma visão tanto, às vezes, de uma tristeza, né? Você vê sempre os santos chorando, você sempre vê os santos envoltos naquele um olhar, às vezes até depressivo, amargurado, né? E São Francisco me chamou a atenção porque ele é apresentado, e isso corresponde à verdade, uma verdade histórica, de que, de fato, ele era um homem alegre. E mesmo depois que ele começou a se dedicar, né, à vida que hoje nós conhecemos, porque nós precisamos saber de antes, né, antes da sua chamada conversão, vamos assim dizer, ele era um jovem alegre, né? Ele era cativante, e mesmo continuando esse trabalho que ele acabou desenvolvendo, ele continuou com essa característica de alegria, de leveza, de bondade, de afeto, né? De uma pessoa absolutamente simples, né? Uma pessoa de bom trato, de bom relacionamento, e isto me chamou muito a atenção. Puxa, esse santo é diferente. E isso vai se sustentando porque o Evangelho, como nós sabemos, né, a própria palavra Evangelho, a tradução dela, a compreensão dela é de que Evangelho é uma boa notícia, é a boa nova. Ora, uma boa notícia, a gente precisa estar contente, precisa estar feliz. E São Francisco é portador dessa felicidade, né? O que ele anuncia com alegria, com entusiasmo, com envolvimento. Então, isso despertou em mim esse interesse por Francisco, e aí, ao longo do tempo, né, eu fui tentando estudar, compreender, entender, né?
Eu diria que até hoje eu já devo ter lido mais de 30 biografias dele, e cada vez mais me encantando, me cativando, e percebendo que a mensagem dele para o mundo é extremamente atual, né? Extremamente urgente, eu diria, né? Porque São Francisco me traz, meus amigos, uma resposta que geralmente nós cristãos damos. Jesus perdoou porque ele era Jesus. Jesus fez isso porque ele já era um espírito puro. Jesus era Jesus, eu não sou Jesus, então eu não posso fazer isso. Nos apresentando que o Evangelho era uma utopia. Mas vem São Francisco, dentro de toda a sua humanidade, e ele vem demonstrar que a vivência do Evangelho não é uma utopia, não é impossível, não é algo inatingível, é algo que está à disposição, na possibilidade de cada um, no esforço de cada um, não há dúvida, mas é uma realidade. O Evangelho de Jesus é uma possibilidade concreta. Por isso que São Francisco é tido como o espírito que mais se aproximou do Cristo. As pegadas dele foram as pegadas que mais se aproximaram dos passos de Jesus. Embora ele tivesse uma vida como nós. São Francisco não nasceu, eu acho que isso é um ponto importante do livro, São Francisco não nasceu falando com passarinho. São Francisco não nasceu, sabe, conversando com os animais. Não nasceu distribuindo pão aos pobres. Isto foi acontecer no decorrer da vida dele. Ele passa uma juventude, como vocês vão ver no livro, com descrições melhores, ele passa uma vida, ele tem uma vida muito parecida com os jovens comuns hoje, de classe média alta. Ele nasce numa família de boas posses, seu pai era um homem rico, era um comerciante, e ele, então, entra na juventude e tem uma vida, ele poderia ser considerado, vamos assim dizer, um playboy, um baladeiro. Ele adorava festas extravagantes, ele dava festas, ele gastava fortunas com festas que aí tinha cantoria, tinha música, tinha poesia, mas também tinha excesso de comida, excesso de bebida, tinha uma futilidade. Ele se vestia, muitas vezes, exoticamente. Só que um dia, tudo isso foi... Nós vamos ver no livro como é que esse jovem, que muitas vezes até chegava em casa, várias vezes, a altas horas da noite, fazendo arruaças pelas ruas de Assis. Como é que esse jovem, então, que tem uma vida comum, como é que ele se transforma em Francisco? Esse processo dele, que a gente explora no livro bastante, é um processo que nos aproxima, porque eu me senti atraído ainda mais por esse Francisco, um Francisco que teve dúvida, um Francisco que teve crises espirituais. Nós vamos narrar aqui no livro, pelo menos ele teve 2 grandes crises espirituais, que são crises que nós também temos. Então, Francisco passou por muitas das contingências e problemas de relacionamento dentro de casa com o pai, um vazio interior,
Uma depressão, se ele fosse examinado, né, por um médico de hoje, naquela época o médico daria o diagnóstico: Francisco está depressivo. E aí, então, há um processo, né, de conversão. Isto é bonito, né? Isto vai muito ao encontro do que a doutrina espírita nos apresenta, né? Quer dizer, o processo de iluminação espiritual não é algo que a gente faz do dia para a noite. E Francisco, a gente vai vendo, né? Eu não posso dizer no livro que esse dia foi o dia que Francisco se converteu, quando aconteceu tal coisa. Então, a partir disso ele se converteu. Não, a gente vai ver no livro. Eu espero que você acompanhe isto, porque eu acho que isto que me encanta em Francisco, me aproxima e me convida a despeito das minhas fraquezas, das minhas fragilidades, das minhas imperfeições, que São Francisco também as tinha, ele conseguiu superar isto e foi superando isso até o fim da existência. No fim da existência, ele tem uma outra grande crise espiritual. E nós vamos constatar isso lá no livro. Então, esse processo, gente, é um contínuo, né? É uma caminhada, é um passo a passo. E São Francisco foi dando passos, claro, passos seguros, né? Muitas vezes a gente recua, a gente desiste, a gente acha que é utopia, que não tem condição, né? E continua admirando. São Francisco é lindo, mas o bom da história é saber o quanto que eu consigo, dentro das minhas possibilidades, seguir um pouquinho a trilha do espaço dele. Que lindo. Falei muito, né? Não, você nunca fala muito, De Luca. Você é maravilhoso, você nunca fala muito. A Gláucia, a Maria Aparecida e o Dário, a Rosemary também, perguntam se esse livro é mediúnico, se houve a inspiração de mentores espirituais e se você teve visões na sua tela mental. Conta pra gente. Bom, eu acho que assim, o livro ele talvez seja um conjunto, um pouco de tudo isso, né? Claro que ele é fruto inicialmente de uma pesquisa histórica sobre Francisco, né? Eu precisei sair aqui do ano 2020 e recuar lá para 1200. Então, eu precisei entender a sociedade daquela época. Eu precisei entender o homem daquela época. Eu precisei entender como é que era a religião daquela época, né? Como é que eram as relações sociais. Quer dizer, então, isso tudo é consulta bibliográfica, pesquisei autores que não eram, porque Francisco tem muitos biógrafos que eram religiosos, né? Eu tive o cuidado também de consultar biógrafos que não eram religiosos, que eram historiadores. Então o livro tem esse contexto, primeiro, de pesquisa, de busca do Francisco histórico, né? Porque eu não posso criar um Francisco imaginário. E sobre um homem como Francisco, cria-se muitas lendas, cria-se muitas histórias paralelas, né? Porque como ele viveu há 800 anos atrás, muita coisa que se fala dele são falas pela tradição oral, não foram necessariamente registradas por algum estudioso e algum biógrafo. Então, partindo desta trilha, né, deste homem, desse Francisco histórico, eu fiz, então, as minhas reflexões, né, tentei tirar algumas meditações a respeito, né, o que significa isso, né? O que é que esse fato ocorrido com Francisco
pode me ensinar, né? O que é que o São Francisco de 800 anos atrás pode falar ao De Luca? Porque, no primeiro momento, meus amigos, eu escrevi o livro para mim, né? Então, o livro foi um colóquio, um diálogo, né, entre mim e o Francisco. Muitas vezes eu parava dentro daquela história e eu perguntava, Francisco, como é aí? Como é que é essa história hoje? Como é que eu faço isto? Como é que eu traduzo hoje isso aqui? Né? Então, aí então vem a veia do escritor, aí vem a veia, né, do estudioso, do comportamento humano, da religião, do espiritismo, do cristianismo. Então, eu tentei fazer traduzir, né, aquela passagem que eu escolhi como uma experiência, uma lição de vida. Né? E nesse caminho, óbvio que houve momentos em que eu senti, né, uma aproximação espiritual, claro que não foi de Francisco, porque jamais estaria à altura, né, de um envolvimento desse porte, mas eu senti que, em determinados momentos, eu me tornei, né, mais sensível, eu me tornei mais emotivo, eu entrei em campos, quer dizer, as ideias começaram a fluir mais intensamente, né, a inspiração ficou mais forte, né? Então, para ser objetivo, vamos assim dizer, se o livro é mediúnico, eu acho que nada é 100% do escritor e nada é 100% mediúnico. Todo escritor, seja ele espírita, católico ou até ateu, ele sempre é influenciado pelas almas com as quais ele sintoniza, né, pelo seu desejo, pelo conteúdo do livro, pelo conteúdo das ideias que ele quer colocar no papel. Nós vivemos num mundo de influenciação recíproca. Então, quando eu falo, olha, eu quero escrever sobre Francisco, certamente, né, os meus sentimentos, né, os meus propósitos definiram espíritos que se identificavam com eles. E certamente se aproximaram e, quando encontraram alguma brecha, me trouxeram, né, uma inspiração para que eu pudesse, na minha modesta visão, acrescentar alguma coisa, né, nessa história que muitas vezes a gente não completa, né, ou encaixar algum detalhe. É como se eu talvez pudesse colocar um caquinho, né, me vem essa ideia, né, de um muro, aqueles caquinhos antigos, e que o livro, talvez o nosso modesto livro, conseguiu colocar um pequeno caquinho nesse grande universo que é São Francisco de Assis. Então, tem participação? Sempre tem, com todos, há momentos, mas eu não posso dizer que o livro seja classicamente mediúnico, como os livros psicografados por Chico, por Divaldo Pereira Franco, né, e outros médios, né? Ele tem bastante inspiração, que eu espero que tenha contribuído. Eu rezei muito, sabe, o Cláudio e amigos, para que eu não escrevesse nenhuma bobagem sobre São Francisco, né? Espero que minhas preces tenham sido atendidas. Com certeza foram. De Luca, o pessoal está perguntando muito onde comprar o livro. Gente, o livro está à venda, né? É muito importante. O livro está à venda no site perlivros.com.br. Em breve ele estará nas livrarias e também nos centros espíritas. Quem quiser comprar pela internet pode pedir no hiperlivros.com.br. Quem comprou na pré-venda, tem muita gente que já está recebendo. Muita gente nos questionou: De Luca, você assinou 100 livros, né, para a gente sortear.
E muita gente nos questionou se quem comprou na pré-venda está concorrendo ao livro. Sim, vocês estão concorrendo ao livro, tá? Não só quem comprar a partir de agora até o dia 26, mas também quem comprou na pré-venda está concorrendo ao livro autografado do De Luca, tá bom? Então é no hiperlivros.com.br. E o Paulo, ele pergunta o seguinte: você sentiu a presença de Francisco enquanto você estava escrevendo o livro? Não posso afirmar isso. Talvez o que eu possa dizer é que, de alguma forma, Francisco está presente no meu caminho, e eu tenho certeza que no caminho de todos os que estão hoje aqui, e no caminho de todos aqueles que se interessam por ele. Essa atração por Francisco deve ser, sem dúvida alguma, uma ligação que nós temos com ele, nesse projeto dele, que não começou certamente há 1.200 anos atrás, há 800 anos atrás. Há evidências, né, reencarnatórias de que ele já estava, né, já era um espírito ligado a Jesus. Acredita-se que Francisco de Assis seja a reencarnação de João Evangelista. Então veja que é um espírito que vem caminhando e tem uma tarefa aqui na Terra de arrebanhar, de congregar almas para Jesus. E a comunidade franciscana que ele formou, ela está espalhada no mundo. É a maior ordem religiosa do mundo hoje, dentro do catolicismo. E eu tenho certeza, como está num livro da nossa saudosa Sueli Caldas Schubert, fazendo traços biográficos do Divaldo Pereira Franco, na qual, num dos capítulos, ela menciona de que Francisco de Assis ainda tem almas muito queridas, por exemplo, aqui no Brasil, que ele quer abraçar, que ele quer abençoar, que ele quer trazer mais próximo dele, para próximo dele estarem mais próximos a Jesus. Então, sem ter a pretensão de que ele esteve envolvido diretamente na obra, mas eu acredito que, sem qualquer alegação de privilégio, que fatos da minha vida, ele esteve indiretamente presente. Houve alguns sinais dele, né? Um dos sinais que eu vou talvez contar aqui em primeira mão, quando agora, pela última vez que eu comecei, né, retomei isso no final do ano passado, que eu decidi retomar o livro de Francisco, quando eu comecei, no primeiro capítulo, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu conheço, uma pessoa querida, mas é um amigo recente. Eu conheço pouco da vida dele e ele conhece pouco da minha, mas a gente tem uma afinidade muito interessante. E ele me escreve assim, numa mensagem, dizendo assim: esta noite tive uma visão, um sonho, eu não sei ao certo como foi, que você deve escrever um livro sobre São Francisco. E as luzes de Assis estão acesas para te ajudar nessa tarefa. Então, ele jamais tinha
qualquer informação do que eu tinha, sequer informação de que eu tinha interesse em escrever um livro. Então, eu reputei essa informação muito interessante, e outros fatos corriqueiros que foram dando sinais de que talvez Francisco quer me chamar também, né? Não porque eu seja algum privilegiado, não, ao contrário. Se eu escrevi, talvez eu seja o mais perturbado de todos, que ele quer me ajudar, né? A que eu também siga, né? Que eu tenha mais paz, mais pacífico, que eu seja mais fraterno, que eu seja menos egoísta, que eu seja mais amoroso, né? Que eu seja mais terno. E tantas coisas que me dizem respeito, né? Eu não sou nenhum privilegiado no sentido de ter sido escolhido o mensageiro de Francisco, não. Talvez o livro seja uma mensagem para que eu possa melhorar e me iluminar, né? E eu sinto, e isso senti dentro do livro, que o Francisco deseja chegar a muitos corações. Claro que não vai chegar a todos, mas eu acho que nem é tarefa dele. Mas todos aqueles que sentem alguma coisa, um imã, uma tensão, né? Eu vejo algumas pessoas já me escreveram dizendo: olha, quando eu vi seu livro, chegou na mão, eu vi a capa, eu me emocionei, comecei a chorar do nada. Olha, essa pessoa, ela tem alguma ligação com São Francisco. E São Francisco está chamando essas pessoas. E eu creio que é só por isto que ele talvez tenha permitido que eu, né, esse espírito aqui, imperfeito, muito imperfeito, tenha podido escrever esse livro a respeito dele, né? E talvez eu pudesse sentir durante o livro, né? Às vezes eu queria me alongar nos capítulos, e a intuição que vinha, não, menos. São Francisco é um homem de pouca fala e muita ação, né? E é por isso que eu vou encerrar a resposta agora, né? Porque eu já estou falando muito ao gosto de São Francisco. Você falou, né, que o livro tem que chegar ao maior número de pessoas. São Francisco é um santo muito querido dos católicos. E nós recebemos muitas perguntas a esse respeito, inclusive o José Luiz nos mandou essa pergunta, se é um livro que pode ser lido também por católicos ou se é um livro para espíritas. Não, de forma alguma. Eu jamais teria essa pretensão de escrever um livro, usar Francisco para converter as pessoas ao espiritismo, né? Até porque me parece que Francisco ele está além de qualquer rotulação religiosa, né? Muito embora São Francisco assine ali no Livro dos Espíritos, né? Naquela introdução, ele é um dos espíritos que assina ali, né? Mas São Francisco, que eu percebo, ele está além da questão do sectarismo religioso, né? São Francisco é ecumênico, é cósmico. Ele está além de qualquer, né? De qualquer. Se você quiser engaiolar São Francisco dentro, né, de um quadradinho religioso, político, seja ele qual for, nós estamos matando São Francisco. Porque ele é o símbolo, né? Ele que chamava todos de irmão, de irmã, os animais, a natureza, o irmão Sol, a irmã Lua. Então, o sentido de ligação dele com tudo e com todos não permite que a gente deduza e que a gente enfoque ele dentro de um prisma apenas de uma determinada religião. É claro que no livro eu dou algumas explicações, em alguns momentos, sobre algumas questões que o Espiritismo tem uma contribuição para, talvez, a gente entender aquele fato, aquele episódio de Francisco.
Mas faço isso sem nenhuma pretensão de converter quem quer que seja, porque acho que São Francisco ficaria muito bravo comigo se eu quisesse converter as pessoas para aqui ou para aqui. Nós recebemos uma pergunta de uma pessoa que se diz materialista, e ele fala que quando ele pensa em Francisco, isso mexe com o ego dele. E o nome dele é José Carlos, e ele pergunta como escrever esse livro mexeu com você. Olha, José Carlos, mexeu e mexe, viu? Mexeu e mexe. Se você não quer ter dor de cabeça, não leia o livro. Porque Francisco é questionador. Mas o legal disso, sabe, é a gente observar que Francisco também foi materialista. Ele passou até os 20, 25 anos dele, era um jovem que não tinha nenhuma das preocupações que depois a gente veio saber que ele teve. O negócio dele era festa, balada, cantoria, bebida, comida, extravagância, farra. Talvez isso até assuste muitos. Né? Puxa, São Francisco. É, São Francisco. Mas eu acho que isto é que é o legal. Isso que me encanta no livro, e o livro tem esse viés. Porque muitas vezes a gente endeusa e torna a pessoa um mito, e a gente acha que São Francisco, ou qualquer outro iluminado, sejam pessoas que não têm imperfeições, são pessoas que não têm dificuldades humanas. São pessoas que já nasceram, sabe, distribuindo aí bênção. Não! São Francisco foi materialista. São Francisco era alguém que não tinha nenhuma preocupação de espiritualidade, embora ele fosse à igreja, os pais o obrigavam, ele tinha que ir, era a convenção social na época, mas ele não tinha nenhuma preocupação com isso. Só que esse materialismo dele levou ele a uma crise. A primeira grande crise espiritual dele. Né? E isso que a gente conta no livro. Como é que foi esse processo desse jovem materialista, né? O que ele sentiu, o que aconteceu com ele, como é que a vida dele desabou, como é que ele entrou numa depressão profunda e, sobretudo, como ele saiu dessa depressão. E aí que está a proposta magnífica de Francisco. Né? Se ele pôde fazer isso, nós também podemos. Esse é o grande convite dele para todos nós. Ai, que lindo. Ficaria, assim, meses ouvindo você, mas temos nosso tempo, mas vamos lá. A Ildene e também a Hipólita, elas perguntam o seguinte, se o livro fala do amor aos animais e também de humildade, de renúncia, se o livro aborda esses temas, De Luca. Bom, o livro de Francisco, minhas amigas que perguntaram, humildade e renúncia é ele, né? Eu vou mostrar para vocês como é que começa o livro. Deixa eu pegar aqui um capítulo do livro, deixa eu pegar um exemplar aqui. Deve estar ali, ó. Quando você tiver o livro às mãos, você vai ver que logo no comecinho, aí tem um trabalho artístico aí bonito aí que a editora fez. Não sei se dá para ver aqui, ó. Dá sim. Assim que você abrir o livro, você vai se deparar com essa página e vai deparar que para mim sabe, um chute na canela. E ele diz assim: Irmão Francisco, o mais insignificante dos vossos servos, sem valor e pecador, vos saúda. Isso aqui já dá uma diretriz do que a gente vai ver no livro. Primeiro, irmão Francisco.
o mais insignificante. Olha a reflexão dele. O mais insignificante dos vossos servos. Numa época em que todo mundo quer ser muito significante. Numa época em que todo mundo que quer estar arrebentando nas redes sociais, com milhões, né? Ah, a pessoa tem milhões de visualizações, milhões de seguidores. Não é que todo mundo quer ser empoderado. Bem, São Francisco, quando eu leio isso, eu tenho vontade de chorar. Né? O mais insignificante. E ele não para por aí. O mais sem valor. E o mais pecador. Olha o trabalho de autoconhecimento que ele tinha. Olha a humildade aqui de reconhecer, né, as rachaduras da sua alma. E só foi por isso que pôde ter compaixão. Como é que você consegue abraçar um leproso? Há um capítulo aqui que eu demorei dias para escrever, porque eu não conseguia continuar, porque a cena era tão forte e emocionante que em que ele vai encontrar com um leproso, em que ele abraça um leproso, um ranceniano, que estava nas piores condições de saúde, um odor insuportável, a feição desfigurada da face, o sangue, os lábios cortados, escorrendo sangue, pus. E São Francisco vai abraçar. Por que ele consegue abraçar? Porque ele se considera o mais insignificante. A pessoa mais sem valor. O mais pecador. Aquele que se diz, eu não sou nada. E então ele tem condição de se aproximar dos que sofrem, de dar as mãos, de ser enfermeiro dos rancenianos, como ele foi a vida toda. Então, esse é um aspecto fundamental em São Francisco. Né? Aliás, é um aspecto que até vai levar à segunda crise espiritual dele, quando ele vê que a ordem dele estava se distanciando disso. Como os franciscanos depois, que vieram, depois dele, foram muitos, estavam já querendo encontrar outros rumos. E a outra questão sobre os animais, sim, nós temos aqui pelo menos 2 capítulos que nós tratamos desse amor dele aos animais. Há um capítulo muito interessante que é sobre o lobo da cidade de Gúbio, um lobo que estava causando um problema muito grande, um lobo feroz que estava atacando todo mundo, devorando os animais e devorando pessoas. A cidade estava ali, assim, em pânico, estava organizando uma expedição para matar o animal, e aí então São Francisco fica sabendo dessa história e ele vai lá para Gúbio tentar conversar com os cidadãos e conversar com o lobo. É um diálogo tão bonito dele, é um capítulo que também a mim me tocou bastante. Muito lindo. Aliás, você me levou para Assis. Fiquei tão emocionada, fiquei amiga de São Francisco. Foi uma coisa assim, uma emoção indescritível. O livro transformou a minha vida. Te agradeço imensamente, não só como a editora do livro, mas como sua admiradora.
que realmente é um livro fantástico, maravilhoso. Nós estamos passando por momentos muito desafiadores, né, Deluca? Você que tem feito lives 3 vezes por semana, ver tantas pessoas solicitando preces, o sofrimento, as dificuldades. O livro traz alguma mensagem para esses desafios desses dias que nós estamos vivendo? Eu tenho certeza. E uma certeza maior, Cláudia e queridos amigos, que, assim como Jesus, São Francisco não está alheio a tudo isto. Nós estamos vivendo um momento em que reconhecemos que o planeta Terra está doente. Nós estamos vivendo uma doença planetária que está expondo, né, as nossas vísceras, que está expondo o nosso egocentrismo, que está expondo, sobretudo, o materialismo. Voltamos àquela questão do nosso leitor aqui, o José Carlos, né? Que o materialismo é que nos torna, sobretudo, egoístas. E o que é que nós estamos vivendo hoje? Né? Nós temos aí milhões de crianças que morrem de fome no mundo todo. Segundo dados da Unicef, estão aqui no livro, são mais de 2 milhões de crianças que morrem de fome anualmente. Agora nós perguntamos, falta comida no mundo? Não falta. Segundo dados da FAO, um organismo da ONU, a comida que tem no mundo é suficiente para todos. Então o problema, qual que é então? Por que tem gente que morre de fome? Porque não tem partilha. Não tem fraternidade. Eu me preocupo apenas com o meu estômago. O outro, para mim, é o outro. Essas crianças que morrem, né, no Brasil, na África, em outras tantas partes do mundo, me são estranhas, me são invisíveis. E aí, para Francisco, essas pessoas não eram invisíveis. Para Francisco, essas pessoas eram irmãs. Por isso, creio que São Francisco não está lá no céu, sentado, ouvindo os anjos tocar harpa. O trabalho dele para Jesus continua. E ele quer agir através de nós. Através de você, que está interessado em conhecer um pouco da história dele, não é porque ele quer o holofote para ele, mas ele quer o holofote para Jesus, para o amor, para a fraternidade, para solucionarmos essas questões que aturdem, não apenas as questões mundiais, né? Nós poderíamos ainda falar não só da questão da fome, a questão da violência, a violência contra a mulher, a violência contra a criança, né? Nós poderíamos ainda falar da questão da destruição ambiental, do aquecimento global. São Francisco está totalmente interessado nessas questões, né? Porque a própria pandemia hoje, segundo alguns estudiosos e virologistas, ela nasce da questão da invasão do homem no espaço dos animais. Nós estamos invadindo, desrespeitando a natureza, e então passamos a conviver, né, muito de perto com animais e pegando doenças que são dos animais.
Tudo isso é fruto do quê? Ambição desmedida, lucro, materialismo, ganho. Isso é egoísmo. E como está, né, em O Livro dos Espíritos, o egoísmo é a causa básica do sofrimento humano. E a gente pode transportar isso para as questões do relacionamento, né? Dentro do lar, muitas vezes, nós agimos como tiranos, agimos como déspotas, agimos como pessoas que não enxergam os outros. Né? Então, dentro do lar, nós temos mendigos, vamos assim dizer, entre aspas, nós temos pessoas que estão chorando, que estão sangrando, nós temos filhos que amanhã vão cometer o suicídio, e a gente não está percebendo, porque estamos muito autocentrados. Não quero generalizar que toda a causa do suicídio juvenil tenha isso como matriz, mas eu quero dizer que muitas vezes os pais, nós pais, muitas vezes estamos desatentos aos leprosos, entre aspas, que estão morando conosco. Isso traz essa... Olhe para o seu próximo, é teu irmão. Você está nele e ele está em você. Você está, né? Ele tem o sofrimento que você tem. Ele tem as necessidades que você tem. E foi esse processo que ele viveu. Foi esse processo que, ao reconhecer as suas lepras interiores, ele vai curar as lepras alheias. Ao reconhecer a sua fome existencial, ele vai matar a fome daqueles que estavam morrendo por falta de um pedaço de pão. Ao reconhecer, né, as suas carências, ele vai amar aqueles que eram desprezados socialmente. Então, a mensagem de Francisco é de extrema atualidade, tanto para os nossos problemas individuais, como para os macro problemas que a humanidade vem enfrentando. Que lindo. A fraternidade sempre esteve presente na sua vida, você doa os direitos autorais dos seus livros, de todos os livros que você escreveu até hoje, para instituições filantrópicas que levam ao bem para as pessoas. E esse livro, especialmente, você está doando os direitos autorais para a Fraternidade Sem Fronteiras. Você poderia falar para a gente por que você escolheu a Fraternidade Sem Fronteiras? Como que foi isso? Olha, eu procuro fazer a cessão dos direitos autorais para alguma obra, alguma entidade que esteja trabalhando por esse bem comum, né? E não faço isso por autopromoção, é pura gratidão, é puro reconhecimento daquilo que Deus tem me dado, o suficiente, né? Então, atendendo uma vez um convite que Chico Xavier me fez em sonho, né, para que eu pudesse escrever livros e transformar os livros, além do conhecimento da mensagem, em pão para os pobres. Quando já estava no fim da obra aqui do Francisco, eu pensava para qual entidade eu vou destinar os recursos desse livro, e eu queria uma entidade que tivesse a cara de Francisco, que pudesse estar fazendo aquilo que Francisco fez. Se ele tivesse hoje aqui encarnado entre nós, em qual entidade São Francisco seria voluntário? Né? Eu sei que teria muitas, né? Muitas. Mas aí que eu acordei pensando nesse assunto, me veio à mente como se uma chapa, uma fotografia batesse na minha mente, e eu vi uma mão assim, o símbolo de uma mão. E eu me lembrei que esse símbolo da mão
era o símbolo da Fraternidade Sem Fronteiras, que eu já tinha tido alguma notícia dela em congressos espíritas que eu participei. Cheguei a ver o pessoal lá da Fraternidade, tive algumas informações do que se tratava, mas nunca me aprofundei no trabalho mais a miúde que eles desenvolviam. E imediatamente eu fui para a internet, isso de madrugada, fui para a internet para investigar mais. Então, entrei no site lá da Fraternidade e pude constatar esse trabalho maravilhoso que eles realizam, não só no Brasil, mas também na África, Moçambique, Madagascar, em muitas frentes. E aí, quando eu vi aquelas crianças, quando eu vi aquela meninada, a maioria que são órfãos, os pais desencarnaram por muitas questões de saúde também, vítimas da AIDS. E eu falei, meu Deus, São Francisco está aí. Então foi que ali foi meu coração. Eu acho que São Francisco tenha tocado ali meu coração, e eu vi a presença dele ali, como em outras tantas entidades respeitáveis que têm esse trabalho de corpo a corpo, sabe? Que está ali ligado, dando comida, está dando remédio, está dando carinho, está dando atenção. É um trabalho franciscano. Depois, conversando com o companheiro Andrei Moreira, que é um dos voluntários da Fraternidade, eu narrei a ele esse meu propósito, e ele me perguntou qual é o livro sobre o quê? Eu falei, é um livro sobre Francisco. Ele falou, puxa, De Luca, São Francisco é o patrono espiritual da Fraternidade Sem Fronteiras. Aí, então, foi um casamento, uma ligação muito próxima, e eu sei que sinto no meu coração que foi São Francisco que direcionou os direitos autorais desse livro para esse trabalho maravilhoso e encantador que a Fraternidade realiza. Que realmente é um trabalho maravilhoso. E nós vamos passar um vídeo curtinho para que as pessoas possam conhecer um pouco do trabalho dessa instituição tão maravilhosa. Então, vamos passar o vídeo. Nós temos um sonho. O sonho de que todos se reconheçam como irmãos e acolham uns aos outros. Um forte chamado do coração nos levou à África. E no berço da humanidade nasceu também o nosso sonho de fraternidade. Encontrei fome, falta de água, doenças, e ali eu quis implantar a primeira unidade de trabalho amparando 70 crianças órfãs de pai e mãe. O desejo sincero de vencer a fome e construir um mundo de paz atraiu mais corações com o mesmo ideal. Um a um foram chegando voluntários, padrinhos, apoiadores de muitos lugares do mundo, e a fraternidade expandiu entre os povos. Hoje, 11 anos depois dos primeiros passos, a Fraternidade Sem Fronteiras realiza projetos em 4 países da África e em várias cidades do Brasil, todos mantidos pela doação continuada do tempo, da moeda e do conhecimento de milhares de pessoas. Uma obra humanitária coletiva, transformadora. A fraternidade salva crianças da severa desnutrição, educa, cria oportunidades de estudo e acesso à universidade, perfura poços artesianos, oferta água limpa e dá vida ao solo para o cultivo sustentável. Constrói casas dignas para vovôs,
vovós e famílias, criando novas comunidades. Capacita para o trabalho e promove a renda, incentivando a autonomia e a autoestima. Essas e tantas outras ações fraternas desenvolvem-se em 68 polos de trabalho, onde atuam 500 colaboradores e uma grande corrente de fraternidade. Juntos, acolhemos pessoas refugiadas de seus países de origem, crianças e adultos com doenças raras, famílias do sertão nordestino, instruímos música, ajudando a formar crianças e jovens. Apoiamos o recomeço de vida de pessoas em situação de rua e de dependentes químicos. Acolhemos crianças da África. Os valores da causa, as ações continuadas, a obra coletiva de amor receberam reconhecimento e incentivo com os prêmios Você e a Paz na categoria Instituição que Realiza e Prêmio Inspiração. Você não vai ajudar a pessoa porque ela é uma pessoa pobre ou coitada. Não. Você vai se movimentar porque ele é teu irmão. Estamos vivendo a fraternidade. Adeptos de diferentes religiões, filhos de diversas nações, negros, brancos, pobres, ricos, somos um só povo, um só coração. E sonhamos com um dia em que não haverá mais fome e todos viverão com dignidade e como irmãos. Vamos juntos, vamos mais longe. O pouquinho de cada um pode mudar o mundo. Apadrinhe, doe o seu amor. Maravilhoso, e agora chegou o momento de nós chamarmos o nosso coração franciscano da atualidade, né, De Luca, que é o Wagner Moura. Oi, Wagner. Olá, Cláudia. Olá, De Luca. Tô aqui emocionado. Não sei se eu vou conseguir falar, mas vamos lá. Muito obrigado pelo carinho, De Luca. Estava escutando aqui e eu estou achando que realmente São Francisco está na base mesmo da construção desse pensamento, né, da fraternidade sem fronteiras, porque a organização trabalha justamente nesse ponto que você comentou e eu achei extraordinário, que é a visão ecumênica, a visão cósmica, sem fronteira religiosa, política, de nacionalidade, de étnica, ou qualquer tipo de fronteiras, né? E a gente trabalha com um profundo desejo, né? E cria uma grande corrente de fraternidade em muitos corações franciscanos. São milhares, viu, Claudinha? Corações franciscanos que estão nesse movimento de amor. E eu gostaria que você falasse para a gente, ó, só para explicar, né, o Wagner Moura é o idealizador, né, Wagner? Você que idealizou a Fraternidade Sem Fronteiras? Foi você que idealizou? Sim, iniciamos no... sim, mas, na verdade, a gente gosta de falar que é uma ideia que já estava no cosmos, né? Já estava no universo, já estava em muitos corações, porque só foi idealizarmos esse movimento e veio, então, uma corrente extraordinária de pessoas de bem, na mesma sintonia, no mesmo pensamento, e por isso o sucesso, né, dos trabalhos que vocês acabam de ver nesse vídeo. Então, é importante as pessoas que estão nos acompanhando, que viram, né, estão ouvindo o De Luca, que quando você adquire o livro Simplesmente Francisco, além de levar uma mensagem para a sua vida, você está levando vida para onde a Fraternidade Sem Fronteiras tem os trabalhos. Então, eu queria, Wagner, que você falasse para a gente como que vai ser revertido, para a pessoa entender como que vai ser revertido esse valor, essa contribuição desses direitos autorais que vão ser doados para a Fraternidade Sem Fronteiras. Muito bem, Cláudia, vou falar sim, com muito prazer.
Mas dando só continuidade para justamente falar sobre essa visão da Fraternidade Sem Fronteiras, uma vez que a gente consegue, no exercício do olhar, que que todos nós somos irmãos, né? Essa visão da fraternidade universal, então um exercício disso, uma vez que você reconhece ou se esforça para entender isso, é natural. Eu gosto de dar um exemplo muito simples. Se você tem, por exemplo, 5 irmãos, e um desses irmãos ele passa por uma situação mais difícil do que os outros, é natural que os outros se esforcem, naturalmente, por aliviar essas dores. E assim nós iniciamos, Cláudio De Luca, os primeiros passos. Hoje o projeto está no Brasil e na África, mas nós iniciamos os primeiros passos na África subsaariana, justamente nessas regiões onde tinha milhares de crianças órfãs de pai e mãe, e que passavam essas necessidades da água, da fome. Eu quero contar uma situação para vocês, um fato, e aí respondendo, então, a pergunta, Cláudia. Uma das primeiras viagens que eu fui para o sul da ilha de Madagascar foi porque eu vi um vídeo, e esse vídeo, um videozinho que dizia o seguinte, que as crianças daquela região estavam tomando água suja e comendo fruto do cactus, e as crianças até 5 anos de idade estavam morrendo. E quando eu vi aquela imagem, eu não quis acreditar que aquilo fosse verdade. Imagina, crianças morrendo porque estão comendo fruto de cactus e aquela água suja. Então eu pego o voo e vou para o sul da ilha. Quando eu chego no sul da ilha, e eu chego num vilarejo chamado Sepuiput, eu fui cercado mais ou menos de umas 80 pessoas, né? E ali tinham pessoas idosas, né? Crianças, e eles estavam com muita desnutrição, todos estavam muito magros. Mas o que mais me chamou a atenção naquele momento, Cláudia, foi a sujeira. Eles estavam muito sujos. E a única pergunta que eu fiz naquele momento era, eu estou falando isso para que as pessoas tenham uma ideia de como essas regiões que a gente atua. Então eu perguntei, quando é que eles tomam banho? Porque eu fiquei tão angustiado, tão agoniado com aquilo, e a resposta, não, eles não tomam. Eu perguntei isso umas 3 vezes. Eu falei, não é possível, eles têm que tomar banho um dia, uma vez por semana. E a resposta foi, não, Wagner, eles não tomam. Só tomam banho quando chove. E quando tomam, não tomam com sabonete ou com sabão. Por quê? Porque eles não têm acesso a dinheiro. E quando eles têm, porque vende uma galinha, às vezes um cabrito, ou que plantou uma mandioca a mais, uma batata, eles vendem esse produto para comprar água potável, que é água que é trazida por carro de boi, né? Então, eles compram 20 litros de água, equivalente a 50 centavos de real, mas é para cozinhar, não para tomar banho. Eu fiquei tão angustiado naquele momento que eu comprei um caminhão-pipa de água na cidade mais própria, a gente fez um banhaço, né, naquele local. Mas aquilo era mais para parece que lavar a minha alma, porque foi muito doloroso ver uma situação dessa em pleno século XXI. Depois que eles terminaram de dar o banho, só para vocês terem uma ideia da dimensão, eles armaram umas esteirinhas e colocaram as crianças todas peladinhas ali. Imagina a cena, todas peladinhas naquelas esteiras, para que pudessem secar ao sol. E pegaram a única roupa que a criança tinha para lavar, porque tinha água e sabão. Bom, para dizer para vocês que nesse local nós abrimos um polo onde nós atendemos só em um polo desses mais de 2.000 crianças por dia. Essas crianças, elas tomam banho, porque não têm acesso à água nos 6 vilas deles. Eles tomam banho, eles escovam o dente, e tem um setor, gente, de tirar bicho de pé. Por quê? Porque quase que 100% das crianças tem bicho de pé. E não é um bicho de pé, são
30 bichos de pé. Eu contei de uma pessoa 50 bichos de pé. Uma pessoa, um voluntário, tirando. Claro que depois vieram os médicos, né, com ivermectina, enfim. E depois que eles passam por esse setor, aí tem a alimentação. São 2.000 refeições por dia nesse local. Então, o nosso projeto hoje se ampliou, então, de uma unidade para 11 polos. E, nesse exato momento, nós estamos abrindo o 12º polo de trabalho. Então, quando você me pergunta onde que vai essas doações, vai para a ampliação desse projeto. Hoje nós estamos atuando em 12 comunidades, e nós queremos ampliar porque são centenas de comunidades na mesma situação, onde crianças estão, como disse o De Luca, e é uma informação muito real, as crianças estão morrendo de fome hoje, em pleno século XXI. Então, esse recurso, essas doações, esses apadrinhamentos, eles vão direto para que possamos ampliar os projetos humanitários da Fraternidade Sem Fronteiras, aqui deixar a nossa profunda gratidão por esse gesto de amor e fraternidade. Nossa, que desafio grande, né? Mas é uma bênção a Interlitera, a editora. Eu agradeço muito ao De Luca por ter confiado na gente para estar com o livro Simplesmente Francisco, de participar dessa história linda, porque, de alguma forma, é uma corrente do bem que a gente forma para que chegue recurso para essas pessoas. E muitas pessoas estão nos perguntando ainda como adquirir o livro, então vou repetir, inclusive pessoas do exterior, tá? Então, pessoas do exterior, a aquisição do livro tem que ser por e-book. O e-book, até semana que vem, vai subir na Amazon, então vocês podem adquirir por e-book. E o livro físico pode ser comprado pelo território brasileiro no site hiperlivros.com.br. Em breve ele estará nas livrarias e também nos centros espíritas, tá? Se vocês quiserem comprar, podem comprar no hiperlivros.com.br e participem desse lindo trabalho, a Festa de Francisco, né, De Luca? Sim, eu queria, se me permitir, retomar uma fala que eu vi do Wagner num outro momento, que a mim me tocou muito profundamente, quando acho que um repórter perguntou para ele se ele queria, se não era demais essa pretensão dele de querer mudar o mundo. E ele respondeu, para minha surpresa, ele respondeu: eu quero mudar o mundo. E muitas vezes a gente põe essa desculpa, né? Eu não vou mudar o mundo, e continua do mesmo jeito que é. Então a gente está usando muitas vezes essa desculpa para não ter que abrir o coração e estender a mão. É claro que eu sei que ninguém vai mudar o mundo sozinho, né? Eu não vou mudar, o Wagner não vai mudar, a Cláudia e vocês individualmente, cada um aqui, não será capaz. Mas a gente junto, nós somos capazes de muita coisa. Quando a gente vê esse vídeo aqui da fraternidade, a gente fala: meu Deus, de onde que vem isso daí? Como é que um trabalho humanitário despretensioso consegue produzir esses milagres que a gente está vendo? Isto é o milagre da fraternidade. De uma fraternidade que não é isolada apenas para X, Y, Z, mas é a fraternidade sem fronteiras. Aliás, hoje uma mensagem que Francisco de Assis enviou
ao querido Divaldo Franco através do médium Chico Xavier. E num trecho ali dessa mensagem, Francisco de Assis fala: nós precisamos de uma caridade sem fronteiras. Ali eu acho que ele já estava lançando a semente, o Wagner, do que seria futuramente o embrião, né, de muitos trabalhos da fraternidade, da Mansão do Caminho, de várias instituições espíritas localizadas no Brasil, de uniões, mas é essa caridade sem fronteiras que é capaz de transformar o mundo. Então, Wagner, nós estamos entrando nesse sonho. Enquanto passava aqui o filme, uma voz franciscana me disse assim: é o sonho de Francisco. Então, eu quero que você saiba que, dentro das nossas limitações, eu, de Luca, pobre, o mais pecador, o mais insignificante, eu estou dentro desse sonho, né, da fraternidade, e a gente vai dar nossa colaboração para transformar o mundo que a fraternidade já vem mudando. O mundo não é mais o mesmo depois que a fraternidade surgiu. E a gente quer que esse mundo se modifique cada vez mais, e você pode contar conosco. Esperamos que o livro possa ser uma contribuição, que possa ajudar, que seja tirar uma criança, um prato de comida, médio, um sorriso, um apoio, e eu tenho certeza que nós, com Francisco, com Jesus, nós construiremos um mundo melhor, porque essa é a nossa missão. Nós não viemos aqui para deixar o mundo como está. Nós viemos aqui para transformar o mundo pela nossa renovação. A gente fica muito honrado, muito feliz, e isso é uma força, né, De Luca? Para nós, são muitos voluntários, né? A organização humanitária, toda a diretoria, somos todos voluntários, todas pessoas dedicadas à obra do bem, e buscando entender realmente a profundidade do ensinamento de Jesus, porque quem lançou as bases da fraternidade foi o Cristo, né? Foi Jesus. E nós estamos na tentativa de criar justamente esse movimento sem fronteiras mesmo. E o muito interessante é que muitas pessoas pensam, né? Quando a Cláudia falou, um franciscano, aí não são muitos franciscanos, né, que estão vindo e que estão com essa mentalidade. De se juntar, de criar realmente uma grande força, uma grande nação sem fronteira. Não importa se você é católico, evangélico, espírita, budista, não importa se você não tem religião, se você tiver fraternidade, vem junto, sabe? Vem junto, vamos junto. Né? Hoje nós temos... Se tiver fraternidade, tem tudo, né, Wagner? Tem tudo. Se tiver fraternidade, tem tudo. Tem tudo, tem tudo. Não precisa de mais nada. É isso. É isso. Porque eu acho que tudo isso, né, De Luca, todo esse movimento de São Francisco, né, de Assis e de tantos divulgadores do Evangelho e do bem no mundo, é para nos ensinar a sermos humanos, a exercer essa humanidade, a exercer essa fraternidade. E se alguém tem já isso e não precisou da religião, pronto, está feito, já está resolvido. Não é isso, De Luca? Exatamente, fez a mesma coisa. Com certeza. E agora eu vou te pedir, De Luca, chegou o nosso momento da nossa oração a Francisco. Você fica com a gente, Wagner? Claro, uma honra. Então, De Luca, é com você. Vamos orar juntos, então, né? Caminhando já para... Nós vamos
unindo os nossos pensamentos com todos os irmãos e irmãs que nos acompanham. Nós vamos mentalizando a figura de Jesus e de Francisco ao seu lado. Francisco, discípulo amado, Jesus, o Mestre, o discípulo que seguiu os passos do Mestre, o discípulo que, ao esvaziar o seu ego, abriu espaço ao amor. O discípulo que encontrou na humildade a sua grandeza espiritual. O discípulo que fez da caridade o exercício concreto da fraternidade. O discípulo que não julgava, apenas amava. O discípulo que não tinha dedo em riste, para ninguém. O discípulo que compreendia as dores humanas, as fragilidades, as insuficiências, os limites, as quedas, os erros. Porque sentia tudo isso em si mesmo. Porque reconhecia quão imperfeito ainda era, quão distante estava daquilo, da perfeição do Cristo. Mas em momento algum fez das suas imperfeições pretexto para fugir o campo do burilamento íntimo. Ao contrário, reconhecendo-se pobre, fez-se mais pobre, fez-se irmão dos mais pobres. Reconhecendo-se pecador, compreendeu a todos aqueles que caíam na estrada da vida. Reconhecendo as suas imperfeições espirituais, fez-se amigo dos caídos, dos rejeitados, dos condenados, dos fragilizados e de todos aqueles a quem a sociedade excluía dos seus patamares sociais. Ó Pai Francisco, 800 anos depois da sua vinda ao mundo, nós estamos hoje aqui, tentando engatinhar os primeiros passos no rumo dessa fraternidade sem fronteiras, no rumo do amor incondicional, no rumo do perdão irrestrito, no aprendizado da compaixão, na superação dos preconceitos que ainda nos dividem, na tarefa para o materialismo, nossa vida e a vida da humanidade, para mais sofrimento além daqueles que hoje nós estamos tendo.
Vem conosco, Pai Francisco. Pegue a nossa mão, nos faça lembrar de Jesus, desse homem também incomparável, que foi pobre, que foi simples, que foi fraterno, que foi amoroso. Nos ajude a nos aproximar dele. Que não sejamos apenas teóricos de conceitos espirituais que já sabemos há 2000 anos. Que nos ajude a vivenciarmos, pelos exemplos, aquilo que já sabemos intelectualmente. Que a partir das reflexões do nosso singelo livro a respeito de facetas da tua vida, que elas possam penetrar o nosso âmago, que possamos deixar-nos envolver pelos caminhos de Assis, pelas estradas por onde você passou, pelos testemunhos que você nos deu, pelo amor aos sofredores, pela alegria em viver o amor fraternal, pelo respeito à natureza, pelo amor aos animais. E tudo isso será um embrião da nova era que se aproxima. Ó Francisco, estás na terra, bem sabemos. Esteja conosco como estás. Abençoa todos os irmãos desta reunião. E que esse singelo livro, se for da tua aprovação, possa levar ao coração de todos aqueles que o leem, possam sentir a tua presença de paz, o teu perfume de amor. E assim, como o Senhor fez certa feita, dando banho naquele leproso, te pedimos hoje, banha-nos também, Senhor. Nós também somos sujos. Nós também estamos com o coração sobrecarregado, muitas vezes, de ódio, de rancor, de mágoa, de ressentimento, de revolta. Lava as nossas feridas. E, sobretudo, lava os nossos olhos. Que possamos enxergar além de nós mesmos. Que possamos reconhecer aqueles que são invisíveis e estão de mãos estendidas, suplicando uma esmola do nosso amor, da nossa compreensão, da nossa paciência. Abençoa os irmãos da Fraternidade Sem Fronteiras. Abençoa todas as instituições religiosas que levam esse amor, a caridade, sejam elas de que matiz religioso forem. O que importa não é a religião. O que importa é o amor. A terra está doente e o remédio é o amor. E Francisco é o amor de Jesus entre nós. E é essa bênção desse amor que recai nesse instante sobre todos nós,
abençoando as nossas vidas em paz, alegria e amor. Graças a Deus. É com coração cheio de gratidão que nós chegamos ao final dessa live. Queria agradecer ao De Luca imensamente por essa oportunidade, ao Wagner, agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam e desejando paz e bem para todo mundo, dizer tchau e que os Passos de Francisco estão começando, né? O livro hoje está sendo lançado oficialmente, é a nossa semente que está sendo lançada e que ele possa florescer e produzir muitos frutos. De Luca, Wagner, suas palavras para o público. Bom, eu queria agradecer, né? Quando você agradeceu a minha, Cláudia, eu realmente acho que não precisa agradecer, porque eu que me sinto grato pela oportunidade de poder, ao me aprofundar um pouco na vida de Francisco, contribuir isto para o meu enriquecimento, para a minha própria vida, para uma revisão de vida minha, né, de valores, de atitudes. Então, eu realmente sou milionário por ter realmente tido essa oportunidade, e espero, claro, né? Eu já escrevi o livro, lançamos, mas o meu caso de amor com Francisco, com Cristo, acho que talvez esteja dando agora os primeiros passos. Bom, eu só estou muito emocionado, muito feliz, porque eu pude sentir nesses momentos, né, a ampliação da corrente de amor, né, de fraternidade, e principalmente mais irmãos, né? Mais irmãos se conectando e se fortalecendo para esse ideal, né, de amor sem fronteiras. Por isso, a gratidão e possamos estar juntos, caminhar juntos sempre. Muita paz, muito obrigado, Cláudia, De Luca, muito feliz. E paz e bem, né? E vamos em paz, para todos sempre, paz e bem.